Vamos à aula de hoje. Esse aqui é a última aula do bloco. Tem uma mudança com relação ao programa do ano passado, em que essa discussão sobre trabalho e energia cinética ia para o segundo bloco. Nós puxamos para o primeiro. Vocês já brincaram um pouco com isso no colégio. Vamos ver a origem disso, temperando com um pouco de cálculo. Como é que surge essa ideia de energia, essa ideia de trabalho, a partir das dinâmicas das equações de Newton? Nossa brincadeira hoje começa, obviamente, com Newton, os princípios da dinâmica e suas 3 leis. Nós discutimos elas nas 2 últimas aulas. Discutimos a cinemática nas 2 primeiras aulas. Vamos, hoje, brincar com a formulação do segundo axioma, a segunda lei de Newton, relacionando força e aceleração. Vamos brincar com ela e ver o que é que podemos fazer, dando a ela uma nova roupagem. Mas, para esquentar um pouco a discussão, queria propor um pequeno experimento. Temos aqui um trilho, no qual eu lanço 2 bolinhas de bilhar. Então, eu estou lançando a bola azul no primeiro trilho e a bola amarela no segundo trilho. A pergunta que fica é: que bolinha chega primeiro ao final do percurso? A bola azul, que está no primeiro trilho, a bola amarela, que está no segundo trilho, portanto ela toma um caminho mais curto. Ou ambas chegam ao mesmo tempo ao final do percurso. Cliquem. 1 para o caminho mais longo, 2 para a bola que segue o caminho mais curto, 3 se ambas chegam simultaneamente ao final do trajeto. Pronto. Fizeram suas apostas? Fechando. Apostas feitas. Então, bolinha azul no trilho longo, amarela no trilho curto. E quem ganha? Azul ganhou. Estou invertendo as bolinhas, amarela no trilho longo e azul no trilho curto, para ver se não tem algum truque escondido na bolinha, pesos diferentes. A amarela ganhou. A bolinha que vai pelo trilho mais longo acaba ganhando. Só para ter uma ideia, as respostas. Ok? Adoro quando o clicker não dá uma resposta exata. É sinal que tem alguma coisa para a gente discutir aqui. Por que a bola que segue pelo trilho mais longo vence a corrida? Hã? Alguém falou que tem ganho de energia potencial. O colega do lado falou que ela tem perda de energia potencial. A potencial vira cinética ali na parte de baixo e ela percorre aquele caminho mais rápido que é de cima. Tá ok, vocês usaram de forma repetitiva justamente o argumento em termos de energia. Ora energia cinética, ora energia potencial. Devolvo a pergunta para vocês. O que é energia? Hã? Capacidade de gerar movimento. Alguma outra definição? Força tem capacidade de gerar movimento. Qual é a diferença entre energia e força? A energia não é um corpo. Já a
força, ela está de uma interação. Aí a força, ela é um trabalho que produz energia para o corpo. Ok. Comentários? Questões? É um ponto interessante. O que é trabalho? Hã? Adoro que a gente sai e chega numa questão cíclica. Sim, é uma pergunta sutil. Ok? Tem alguns comentários, mas o conceito de energia para vocês é algo bem claro, é alguma coisa que vocês sentem no bolso. Energia é algo que você compra. Seja em quilowatts-hora, seja em litros de combustível, seja em calorias. Mas envolve sempre essa ideia de transformação. Como o colega de vocês colocou, essa energia envolve a capacidade de transformar a situação do corpo de repouso para movimento, por exemplo. O que muda a condição do corpo. Essa energia também, como vocês falaram, envolve essa capacidade de troca, de você converter energia mecânica em energia potencial. Então essa ideia está por trás justamente do conceito de trabalho, essa transformação do estado do corpo. E energia associada justamente ao trabalho. Trabalho para realizar uma mudança no estado de energia do corpo. A ideia de Lavoisier é que tudo se transforma. Ou então, revisto por Benjamin Franklin, não existe almoço de graça. Ok? Segundo Benjamin Franklin, pode ser feita uma correspondência entre energia e tempo. Tempo é dinheiro. Vamos revisitar, buscando respostas para o que é energia, o que é trabalho, o mesmo problema que nós lidamos na aula passada. O problema do plano inclinado. Nossa, de novo o mesmo problema. Sim, mas vamos usar um problema conhecido, cuja resposta não sabemos, para explorar algum conhecimento novo. A ideia é que você tenha aqui um corpo com uma velocidade inicial v0. Esse corpo está sujeito a uma força-peso, uma componente normal e uma força de atrito. Esse plano está com uma inclinação θ com relação à horizontal. Como sempre, num problema desse, vamos definir eixos. Se temos vetores, precisamos definir os nossos eixos cartesianos para tratar esse problema. Se for uma dinâmica de rotação, vamos definir as nossas coordenadas polares para isso. Nesse caso, definindo um eixo x pelo versor y, um eixo y pelo versor j. O que é que nós vimos na aula passada? Partimos das equações da cinemática. A ideia é que você tem uma aceleração A na direção x com uma constante. Se a aceleração x é constante, a velocidade na direção x, em termos do tempo, é obtida a partir daqui por uma integração. Qual é a função cuja derivada nos dá a?
uma função a de t, a derivada no tempo nos dá a, mais uma velocidade inicial. Dada a velocidade, obtemos a posição. Como obtemos a posição? Integrando x e t, achando a função primitiva, a função cuja derivada nos dá v de x. A função cuja derivada nos dá a de t é a de t quadrado sobre 2. Derivada de t quadrado é 2t vezes a sobre 2, a de t. A função primitiva de v0 é v0 vezes t. E sobra ainda uma constante, uma posição inicial. Nós brincamos com essa equação na aula passada, eliminando o tempo para relacionar posição com velocidade. Daqui, nós temos que tempo vai ser igual a Vx menos V0 dividido por A. Esse tempo pode ser substituído aqui. E colocando aqui, teremos x de t menos x0 igual a V0 vezes Vx menos V0 quadrado sobre A mais A sobre 2 vezes t quadrado, teremos aqui 2A, e aqui v de x quadrado, mais v de 0 quadrado, menos 2vx v0. Ok? Vamos colocar sob o mesmo denominador? E agora, somando os termos, vemos que esse termo cruzado some, esse V0 corta aqui, e a relação final vai ser x de t menos x0 igual a v de x quadrado menos v0 quadrado. E por uma mera conveniência, vamos passar a aceleração para o outro lado. Essa equação vocês conhecem. A equação de Torricelli. Ela relaciona num sistema submetido a uma aceleração constante o deslocamento do corpo com a variação do quadrado da velocidade. É curioso que o tempo aqui pode ser suprimido dessa equação. Vamos pensar aqui simplesmente no deslocamento total e a velocidade correspondente. Ou podemos ainda reordenar esses termos e ver que Vx quadrado sobre 2 menos A vezes x vai ser igual a V0 quadrado sobre 2 menos AX0. Ou colocando, mais uma vez, explicitamente o tempo. Em qualquer instante de tempo, esta grandeza, v quadrado sobre 2 menos a vezes x, para qualquer valor de t,
vai ser igual ao valor que ela tinha em t igual a zero. Isso aqui é uma constante do movimento. Tem um termo que é invariante no tempo. Alguma dúvida? Revisitamos esse conceito antigo, mas vamos explorar um pouquinho mais. Em especial, esta condição aqui. E se a gente fizesse agora associação à dinâmica? Qual é a força que está produzindo essa aceleração? Ora, se existe aceleração, ela é provocada por uma força resultante. Então, se pegarmos aqui uma grandeza ΔX, correspondendo à variação da posição do corpo entre dois instantes de tempo. Vemos que força vezes ΔX vai ser igual a essa massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ou olhando a nossa equação anterior, massa Vx² sobre 2 menos massa Vx, colocando aqui o tempo, Vx em t mais ΔT ao quadrado menos Vx em t ao quadrado sobre 2. Estamos relacionando, então, essa variação dessa grandeza m Vx² sobre 2 com a força vezes uma distância. Ora, esse produto de força vezes uma distância está, então, produzindo uma alteração da condição da nossa partícula. Está variando o módulo da velocidade. Podemos pensar isso graficamente. Você tem uma força que você está descrevendo ao longo do percurso. A força em termos da posição. Se você tem aqui uma força constante, podemos associar uma grandeza, trabalho, ΔW, com a força vezes esse deslocamento ΔX. Podemos calcular, então, para um primeiro intervalo, um trabalho 1 igual a força vezes esse ΔX1. E assim por diante, dividindo essa área aqui embaixo em trechos retangulares pequenos, com espessura ΔX, e somando a contribuição de cada fatia. O trabalho total vai ser a somatória
dessas D fatias de trabalho, todas elas com a mesma espessura ΔX. Nesse caso, força vezes D fatias ΔX. Bem evidente, certo? O resultado vai ser a área total embaixo da curva. E como fica o outro lado? Essa parte dependente da velocidade. Para essa variação, ΔW1, nós vamos ter aqui m sobre 2, a velocidade ao final desse trecho, menos a velocidade inicial. O segundo trecho vai ser V2 menos V1, cada um deles ao quadrado. E assim por diante. Então, o trabalho vai ser m sobre 2, V1 quadrado menos V0 quadrado, mais a variação desse V quadrado no segundo trecho, mais a variação de V quadrado no terceiro trecho, e assim por diante até chegar à variação no último trecho. Concordam? Estamos somando. Esta variação aqui para cada fatiazinha do que nós temos da equação de Torricelli. Vejam que esse termo V1 ele aparece duas vezes, com sinais diferentes. Idem para o termo V2, bem como para o termo V3, até o V no trecho D-1. Que vai restar serão apenas os termos nos extremos. Nosso trabalho total será m, a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos m, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ou seja, você consegue estender essa ideia do trabalho como a soma de f ΔX ao longo de toda a curva. E associar isso, essa variação dessa grandeza mv² sobre 2. Então, trabalho vai corresponder ao produto da força por uma distância. A consequência dessa força atuando por uma certa distância vai ser justamente uma variação de uma grandeza mv² sobre 2, aqui daremos o nome de energia cinética.
podemos também escrever em termos de momento. Conforme a conveniência do problema que estivermos tratando. Cinética, porque essa energia depende apenas da velocidade e da massa do corpo submetido a essa velocidade. Isso é um estado do corpo, isso é parte da informação sobre a situação daquele corpo, com essa energia que ele tem. E qual é o trabalho que você precisa fazer para remover essa energia do corpo, ou qual o trabalho que você precisa fazer para colocar essa energia no corpo? Alguma dúvida até aqui? Tudo muito simples. Já viram isso no colegial? Mas a gente pode pegar e botar uma pitadinha de sal. E pensar numa força que não seja uma constante. Essa ideia aqui da soma, ela se aplica também a uma força variável. A ideia que esse trabalho vai ser a somatória de cada elementozinho de trabalho para uma função qualquer que a gente coloque. Em termos da posição. Não é mais constante em termos de x, mas algo que varia. Então podemos cortar isso aqui em diversos retângulos e somar a área de cada retângulo. Quando fazemos isso, incorremos sempre em um erro. Procurem depois na Wikipedia sobre isso. Vocês vão acessar essa figurinha, em que você pega e calcula a área embaixo da curva de uma figura como essa aqui. Você toma isso como a área de um retângulo. Partindo primeiro de um retângulo grande, que englobe todo esse sistema, com um erro considerável, você vê que essa soma vai convergindo à medida que você corta em fatias menores. Mesmo com essas fatias ainda fininhas, porém ainda macroscópicas, você vê que tem um erro. Você pecou pela falta aqui e por excesso desse lado. Aqui, de novo, este aqui, você está pegando apenas pelo valor inferior, você está pecando pela falta. E assim sucessivamente. O ponto é, à medida que você vai fazendo fatias cada vez mais finas, seu resultado vai ficando cada vez mais preciso para o cálculo dessa área. Você vai, ao invés de trabalhar com o elemento ΔW de I, correspondendo à força naquele intervalo I, vezes um ΔX, você vai chegar no limite em que você vai somar infinitésimos de trabalho associados à força calculada em infinitésimos de deslocamento.
Você vai calcular, então, o trabalho como limite. Com essas fatias tendendo a zero, da somatória dessas múltiplas fatias. Quanto mais fina ela for, maior o número de termos na sua somatória, mais próximo ele vai ficando da área embaixo da curva. Ou o limite, com ΔX tendendo a zero, da somatória de FI ΔX. Já vimos essa operação matemática antes. O nome para isso é a integral da função f integrada em x de uma posição inicial até a posição final da partícula. Isso aqui é o que a gente chama de uma integral definida, que pode ser usada, calculada partindo dessa integração de Riemann. Justamente para o cálculo da área embaixo de uma curva como essa. Oi? O D significa que você está pegando o seu passo delta, está diminuindo ele tanto quanto seja necessário para a precisão da sua medida. No caso, até dx se tornar um infinitésimo. Ele não é zero, mas ele é tão próximo de zero quanto você queira. Em suma, é o mesmo d que aparece no termo da derivada. Você pega um delta x por delta t e faz esse delta t ficar tão pequeno quanto você queira. Onde especifica os parâmetros para esse tão pequeno quanto eu queira? Onde eu especifico? Justamente você não vai especificar, você não precisa especificar quão pequeno ele é. Você vai usar isso no cálculo. É você usar a ideia que isso podem ser fatias minúsculas, até que o seu erro aqui na conta vai a zero. Mas, no fundo, essa brincadeira envolve uma relação muito simples, que é buscar qual a função cuja derivada nos dá a função f.